Nós cristãos presbiterianos que vimos de tradição reformada, somos um desses grupos que constantemente fazem referências às nossas origens históricas, não apenas bíblicas, cujo conteúdo foi lançado pelos profetas e apóstolos, mas também por este engajamento e compromisso ao longo da história de voltar para a Escritura Sagrada. A causa central, ou o tema central da reforma protestante, que propriamente não foi criar a igreja cristã ou criar o cristianismo, mas restaurar o cristianismo conforme os padrões bíblicos, pela compreensão que ao longo de séculos, muito entulho da tradição foi acumulado ao ponto de impedir uma visão clara e cristalina do conteúdo bíblico, não apenas de Cristo como o único Senhor da igreja, mas de toda a vontade do Senhor expressa no ministério da igreja cristã. Os nossos símbolos de fé tentam representar isso quando a Confissão de Fé de Westminster, ao falar sobre a igreja do Senhor, fala de dois aspectos da natureza: a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é a composição de todos os eleitos de Deus alcançados pela obra de Jesus Cristo, que creem em Cristo, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que, portanto, foram salvos pela obra do Cordeiro, e estão espalhados em todo tempo, todo lugar e toda época. Contudo, esta é a condição espiritual dessas pessoas. Como nós não temos acesso ao coração, nós não sabemos dizer exatamente quem é, conseguimos ter uma dica pelos frutos dados. Uma outra face é a igreja visível, porque é compatível com o que é a humanidade. Nós temos um lado invisível, que é a alma e o espírito, cujo acesso completo e pleno somente Deus tem, e temos um aspecto físico, visível, com o qual nos interagimos com as outras pessoas. Nós nos reconhecemos pelo elemento físico, não é verdade? Como você está bem hoje, eu gostei do seu corte de cabelo, a roupa está isso, está aquilo outro. Nós estamos falando do que nós vemos, que é a parte física das pessoas. A igreja também tem essa face, uma face visível, que é a composição de todos aqueles que se declaram cristãos, aqueles que afirmam ser da igreja do Senhor, e visivelmente é reconhecido. Nós partimos disso, da sinceridade e da honestidade das pessoas que vêm à frente para fazer a profissão de fé, declarando seguidor de Jesus Cristo. Mas preste atenção, nem sempre estas duas circunferências se encaixam. É possível que pessoas falem sobre Cristo sem experimentá-lo em sua vida, e não é um problema contemporâneo, sempre foi assim. Eu quero dar o exemplo de Simão, um mago, que abraçou a fé, foi batizado, mas era corrupto por dentro, e tenta comprar o dom do Espírito Santo, literalmente com dinheiro. Os apóstolos dizem: você está equivocado nesse ponto aí, e ele se desvia depois, mostrando que dentro dele, de fato, na natureza espiritual, ele não era um cristão. E pessoas que, por diversos fatores, não conseguiram se engajar tanto visivelmente, foram alcançados pela graça de Deus. O Senhor trabalha na vida delas, como o eunuco que passou lá, foi batizado, mas volta para a Etiópia, não havia ninguém. A gente não sabe exatamente como ficou a vida deles depois, alguns indícios históricos. Só para ilustrar com 2 pontos aqui. Por que estou dizendo isso? Porque é preciso termos esta consciência de que a igreja é esta instituição feita por Deus na terra com essa dupla natureza. Em alguns momentos, momentos de mais graça, de favor da parte do Senhor, estes 2 círculos estão mais sobrepostos. A igreja visível está mais identificada com o seu conteúdo espiritual e bíblico, mais pura, caminhando melhor com Deus. Aquilo que a nossa confissão fala exatamente da igreja mais pura. Mas em alguns outros momentos a igreja está mais capenga, confusa, perdida no seu ministério, ignorante do conhecimento, ao ponto de também a nossa confissão de fé dizer que ela está tão perdida que às vezes parece mais uma sinagoga de Satanás do que corpo de Cristo. Esses textos bíblicos apresentados pelo próprio Senhor, ao falar nas cartas ao Apocalipse, de que, olha, as suas obras são más, se arrependa, volte. A igreja professava a fé cristã, mas estava muito distante. Olhar estas realidades é um dever nosso, estarmos sensíveis a essa dupla natureza é um dever nosso. O fato é que Deus é o Senhor da história e é o Senhor da igreja, e mesmo nos piores momentos, Ele não abandonou a sua igreja.
A Bíblia diz, nos dias do profeta Elias, e Paulo evoca isso para falar sobre esse controle de Deus, diz que ele preservou para si um remanescente fiel. Nos dias mais escuros, quando parece que a igreja toda virou as costas contra o Senhor, que abandonou, que não há fé verdadeira em ninguém, ambiente extremamente hostil, aqueles que são verdadeiros cristãos podem se sentir únicos no meio de toda uma cultura cristã que debandou, e eles precisam se lembrar de que o Senhor tem um remanescente fiel diante de si, e buscarmos a graça de Deus para experimentarmos uma renovação e uma restauração. Ao longo da história da igreja, isso ocorreu por dois movimentos, movimento de reforma e reavivamento. O primeiro está mais focado nas responsabilidades humanas, porque a competência de gerenciar a reforma é humana. Somos nós quem buscamos restaurar o elemento bíblico no conteúdo e na prática. O segundo diz respeito mais a uma gerência divina, porque a medida da graça sobrenatural é dada pelo Espírito Santo soberanamente. Ninguém controla o Espírito. O Senhor Jesus disse, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas a verdade é que Deus, Ele não apenas sustenta a sua igreja, mas Ele também a renova e a restaura. Nem sempre nós estamos vivendo aquilo que nós gostaríamos. Há pessoas que viveram um período de profunda apostasia, há outros que viveram de profundo fervor e engajamento, mas a verdade é que todos nós vivemos em algum momento entre um ponto e outro. A nossa própria vida tem que estar atento com o que está ocorrendo com a igreja nos dias de hoje. Quais são os desafios da igreja hoje? Nós não podemos nos contentar simplesmente com a história, olhando para o passado e dizer, olha a nossa história como é linda, como nós fomos assim, vemos de uma tradição riquíssima, e nem podemos desconsiderar a realidade presente. Temos que estar olhando para a realidade presente também, para entendermos quais os desafios que temos diante de nós. E eu termino essa introdução lembrando alguns personagens que são poucos falados por nós. Normalmente, no contexto presbiteriano, nós ouvimos falar nos reformadores, muito comumente. Falamos de Lutero, falamos de Calvino, de John Knox, de Zwinglio, né? Mas poucas vezes falamos de outros agentes de Deus em outros momentos da história. Por exemplo, os pré-reformadores. Pouco ouvimos falar sobre John Wycliffe, aquele que foi um dos que primeiro se engajou para traduzir a Bíblia para o inglês, que questionou a posição de autoridade eclesiástica dentro da igreja e reafirmou a primazia de Cristo, só ele é o cabeça da igreja, e encontrou suas dificuldades. John Hus, na região da Boêmia, no centro da Europa, conhecido como o ganso da reforma, que gritou a importância também da centralidade de Cristo como Senhor da igreja e de que o cálice e o pão deveriam ser entregues para toda a membresia da igreja. Nós deixamos estes personagens de lado como outros tantos. E por que estou falando deles? Porque nós vemos o desafio de entender a mensagem cristã a cada geração, de olharmos de uma maneira simultaneamente humilde e crítica para a nossa própria pisada de fé, o nosso próprio caminhar. Percebemos aquilo que recebemos de herança dos antepassados, das gerações anteriores, mas discernirmos como estamos lidando com ela nos dias de hoje. Que as lutas que nós enfrentamos, em que sentido elas são semelhantes às das gerações anteriores, mas em que sentido elas são diferentes, são novas e não estamos atentando para elas. Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos apenas deste capítulo, que é o texto que serve de base para a mensagem desta manhã. Nos diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Não reconheceis o Espírito, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Oremos ao Senhor. Deus bendito, a tua palavra foi lida nesse instante e suplicamos, Senhor Deus, a iluminação do teu Espírito sobre nós.
Ajuda-nos a entender o texto sagrado e, ouvindo a tua voz, a responder com submissão, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos dizer que desse texto que João fala aqui, iniciando agora uma série de advertências quanto aos ataques externos que vem à igreja, que vai do versículo 1 até o versículo número 6, e nós vamos dividir isso em duas mensagens. Nessas primeiras palavras aqui, João está descrevendo aspectos importantes sobre a falsa mensagem cristã. Na verdade, todos os versículos ele vai estar falando sobre esses falsos mensageiros, mas como o conteúdo é um pouco denso, eu decidi dividir em dois aqui, para nós nos atermos primeiro numa parte e no segundo momento em uma outra. João está falando sobre algo que, curiosamente, já afetou a igreja do Senhor na primeira geração. Nós estamos aqui numa época em que a Bíblia ainda estava sendo escrita. Nós nem mesmo, os cristãos ainda nem mesmo tinham toda a revelação bíblica, ainda faltava ter o livro do Apocalipse, que foi o último a ser escrito por João mesmo. Ou seja, a igreja do Senhor ainda está experimentando o seu período de nascimento, ainda estão nas primeiras gerações, os primeiros convertidos estão presentes, está vindo a segunda geração, quando ela já experimenta fortes ataques e desvios. Preste atenção que isso é importante, porque em um certo sentido, isso é um efeito colateral de algo muito bom, que é a realidade de que o reino de Deus não é mais algo exclusivo de uma cultura e de uma linhagem que passa de pai para filho, mas a partir do advento de Cristo, sua encarnação, mais precisamente morte, ressurreição e ascensão, com a vinda do Espírito Santo, o povo de Deus recebe um poder e uma mensagem que vai se espalhar para o mundo todo. O desafio é muito maior do que simplesmente ficar falando para judeu, filho de judeu, neto de judeu, bisneto de judeu, sobre livros que há séculos eles conhecem. Nesse sentido, é muito mais fácil preservar uma certa fidelidade, especialmente numa aliança que era extremamente detalhada em ritos, aspectos e língua. Percebem? Preservar o judaísmo é mais fácil. É tanto que o judaísmo é, dos monoteísmos, a única religião que não é realmente missionária. É uma religião para o seu próprio grupo. Eles nem mesmo querem ser esses que vão alcançar os outros. O cristianismo não. Quando surge, o Senhor diz, olha, a partir de agora é para alcançar o mundo. É para todos os povos. O que você precisa é entender o conteúdo bíblico, sair e divulgar. A dinâmica do cristianismo é muito maior. Para que uma igreja seja estabelecida, basta que haja um conteúdo bíblico sendo anunciado e gente para ouvir. Basta isso. A igreja se reuniu em catacumbas, nas casas de pessoas, nos lugares públicos. Não havia uma sacralização do lugar. Não havia objetos litúrgicos pesados e múltiplos como havia na antiga aliança. Bastava alguém com a Bíblia e outras pessoas para ouvir, e a igreja se reuniu. E dessa forma, a igreja do Senhor foi se espalhando pelo mundo. Agora veja, tamanha dinâmica e diversidade, se expressando em lugares diferentes, com línguas diferentes, com formatos diferentes, também trouxe consigo muitas influências externas. Uma realidade nova surgindo e ataques. Pessoas que olharam esta mensagem, simpatizaram com ela sem entender plenamente, outros que viram nesta nova religião a oportunidade de fazerem uma carreira ou mesmo de ganharem adeptos para si mesmos. E assim surgiram muitos desvios. Quando João está escrevendo esta carta, ele está alertando quanto ao cuidado, preste atenção, essencial que todo cristão deve ter quanto à mensagem bíblica, a mensagem que é proclamada. Isso é essencial no cristianismo. Pode ser algo extremamente simples, queridos, mas nós não podemos perder isso de vista jamais, para que não incorramos em sério perigo de perder vitalidade espiritual como igreja. O cristianismo é uma religião que essencialmente está focada na mensagem que é proclamada. Esse foi um dos pontos resgatados pela Reforma Protestante do século XVI. A centralidade da pregação no culto público. É Deus falando conosco, o ponto alto da nossa adoração, porque o personagem central é Ele. Durante o período da Idade Média, isso foi sendo perdido de vista e a ênfase estava na instrumentalização eclesiástica da graça de Deus através da operação dos sacramentos.
É tanto que o culto era celebrado em uma língua que não era nem mesmo conhecida necessariamente pelo povo. Eu não precisava entender, eu precisava participar dos sacramentos, e isso foi o meio principal. Veio a reforma, ele disse, não, vocês inverteram a ordem. Sem a devida compreensão, não há apropriação do que Deus tem para você, precisa entender. Lembra das palavras do apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto? Ele disse, eu prefiro falar 4 palavras no meu entendimento do que falar 1000 que ninguém entenda. Não há nenhuma edificação quando não há compreensão. Então este é o ponto focal que João está chamando, e ele diz assim, olha, prestem atenção no que é dito em nome de Deus, porque já está presente no mundo pessoas que distorcem a mensagem, e se nós formos tolos, superficiais nessa tarefa, nós seremos envenenados. Nós temos que estar atentos a isso. Nós somos chamados para ser crentes e não crédulos. O Senhor Jesus exorta os seus ouvintes quanto à incredulidade. Tomé, você não acreditou? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Mas exorta também a credulidade. Você acreditar em tudo que é dito em nome de Deus não é sinal de fé, é sinal de infantilidade e irresponsabilidade. Percebem? O que João diz isso, olha como ele fala, ele diz, amados, versículo 1, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Meu querido, minha querida, preste atenção. Há ignorância quanto à compreensão dessa exortação em muitas pessoas. Em nenhum momento a Escritura Sagrada nos chama para nós sermos pessoas de crença fácil no que os outros dizem. Isso é perigoso. Você entregar sua mente e o seu coração a alguém que fala em nome de Deus tem um perigo absurdo para a sua alma. Porque se esta pessoa não estiver falando com fidelidade, você simplesmente acredita, você está recebendo instrução distorcida que vai lhe envenenar e cujas implicações são eternas. É diferente você errar no cálculo de alguma coisa pequena do seu dia a dia. Você sai para comprar uma camisa e em vez de pegar P, pegou M. Ficou um pouco folgado, sua vida segue. Mas se você errar no conteúdo ligado a Deus, você pode experimentar até a perda da sua alma por toda a eternidade. É uma questão séria. E é isso que João está dizendo aqui. Preste atenção, como crente, não acredite em tudo o que se fala em nome de Deus. É uma exortação séria. Pastor, mas não parece um contrassenso? Você sobe no púlpito, prega para as pessoas acreditarem, você está dizendo para não acreditar? Estou. Porque Deus está dizendo assim, não acredite em tudo que se fala em nome de Deus. É uma postura assim, eu estou aberto para receber a palavra de Deus, porém engajado intelectualmente para analisar o que é dito e ver se está de acordo com a Escritura. Vocês conhecem a exortação clássica, que é feita em comparação dos crentes de Bereia e Tessalônica, dizendo que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque ouviram a palavra e conferiam nas Escrituras para ver se de fato era assim. É verdade que a maior parte da membresia da igreja não fez um curso teológico clássico, não estudou as línguas hebraica e grega, não tem uma capacidade exegética de toda aquela instrumentação técnica que lhe capacita a ser mais preciso na interpretação. Mas sem medo de errar e sem querer diminuir os desafios, eu lhe digo, se tão somente você for atento ao que está ouvindo, olhando o contexto e fazendo avaliações básicas de análise gramatical e de linguagem, você vai filtrar a maioria absoluta do que é dito e estará muito bem protegido. Pode ter certeza disso aqui. Em nenhum momento da Escritura a gente vê Deus pedindo que as pessoas façam curso teológico para entender a Bíblia. O que ele diz é, ouça atentamente. Desde os dias de Moisés, se um profeta fala e convida vocês a seguir outros deuses, preste atenção, não siga, é falso profeta. Se alerta contra uma coisa que não se cumpre, deve ser apedrejado. São coisas simples de se observar, mas que exige da parte do ouvinte não dar crédito a tudo que é dito em nome de Deus. Nós somos uma população crédula.
Nós temos a tendência de acreditar na sinceridade das pessoas quando falam, especialmente nas coisas de Deus. O meio evangélico tem muito medo de errar nesse ponto. E pessoas ouvem absurdos sendo falados em nome de Deus, mas não ousam nem mesmo questionar com coragem, com medo de cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu, como pastor e como cristão ao longo da minha vida, já lidei com vários casos de pessoas que achavam estranho, estavam em algum contexto de gente, mas se eu for falar isso aqui, e será que eu não estou blasfemando contra o Espírito? E ousar em algum momento questionar e ouvir aquela, é o demônio que está falando no seu ouvido. Não é assim na igreja do Senhor. Vocês percebem que é o próprio apóstolo que está exortando para que as pessoas analisem? Agora, alguns termos a gente precisa entender aqui para ficar mais claro. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Quando a gente lê o texto espírito, nós imaginamos literalmente uma entidade, não é? Espírito assim, o espírito de alguém ou de algum ser, um espírito solto por aí, depende da cosmovisão da pessoa. Mas o texto bíblico usa espírito não apenas no sentido do seu lado imaterial ou sobrenatural, mas também usa no sentido de conteúdo ou mesmo de estado de alma. Nós também usamos, quando nós dizemos, fulano tem um espírito tão bom, um espírito alegre, positivo, a gente não usa assim, nós estamos falando de uma postura que a pessoa tem, não estamos falando da alma dela propriamente, que ninguém vê a alma da pessoa, mas você vê a postura dela. No entanto, o espírito também é usado como o próprio conteúdo. Quando você lê um texto e ouve uma pessoa dizer, não, o espírito desse texto é muito crítico. Nós estamos falando de quê? Do próprio conteúdo do texto, não é? O espírito que foi construído isso aqui tem uma contaminação ideológica, esse espírito é subversivo. Veja que nós não estamos falando de uma entidade no texto, não estamos falando nem mesmo de um estado de alma, mas estamos falando do próprio conteúdo do que o texto está dizendo. E é este o sentido que João está usando aqui. Não deis crédito a todo o espírito. Penso que ele, ao usar esta palavra, apontava para o conteúdo, mas também de uma forma intencional, ao usar espírito, diz, não se engane. O conteúdo revela muito a natureza. Aquilo que está sendo dito, sendo falso, revela a natureza falsa de quem está falando também, para enganar. Por isso que nós não podemos ouvir tudo o que se fala em nome de Deus, acreditando de antemão no que é dito. Não se trata de uma postura avessa, antagonista. Como pastor, eu já tive experiência de chegar em uma comunidade que havia, por uma série de fatores naquela comunidade, eles estavam muito desconfiados da instituição. E eu, pastor novinho, tinha acabado de ser ordenado, o presbitério me designa para acompanhar o povo lá. Eu disse, não tem coisa pior do que você chegar no meio de um grupo refratário. Está todo mundo assim, ó, com escudo contra você. Quem é esse cara? De onde é que veio? Eu não escolhi, não fui eu que elegi, mandaram aqui. Ele veio atrapalhar o que a gente estava fazendo. E parece que você tem que se esforçar para conquistar a atenção do povo primeiro. Eu nunca tive muitas habilidades, a não ser tentar expor a Bíblia Sagrada, né? Foi um desafio muito grande. Mas, em linhas gerais, a igreja do Senhor é marcada pela abertura de coração para ouvir o Senhor. Pela própria natureza da igreja. Pessoas que foram salvas pelo Evangelho, que ouviram a voz do seu pastor Jesus Cristo, que querem seguir, tendem a ser pessoas abertas para ouvir a mensagem em nome de Deus. E o que João está alertando é que essa abertura não seja um passe gratuito para ouvir tudo que é dito em nome do Senhor. Isso é perigoso. Desenvolva uma postura madura. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, quero ouvir a tua palavra, e como foi criada a tua imagem e semelhança, falo-ei de forma ativa, crítica, analítica, no sentido de analisando aquilo que é dito. É isso que João está dizendo quando ele diz, não deis crédito a qualquer espírito. E ele prossegue, ele diz, antes, ou seja, ao invés de acreditar em tudo, em todo o conteúdo, só porque falou em nome de Deus, provai os espíritos se procedem de Deus. Teste, avalie o conteúdo. Veja se ele é coerente com tudo que Deus já revelou. É neste sentido que nós testamos para saber se o conteúdo procede de Deus, se os espíritos procedem de Deus. O que está sendo dito faz eco com todo o restante que você já conhece. O que está sendo dito nesta mensagem aqui tem coerência com o que falaram os profetas no Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento. O que está sendo dito nesta ocasião está em harmonia com o que foi dito anteriormente?
com tudo aquilo que você sabe, é basicamente faça esse teste, é dever seu, não é uma opção para quem é mais engajado, é um dever de cada cristão. E aí ele justifica por que é preciso essa postura. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Há muita gente que não é de Deus e que está falando palavras em nome de Deus. Antes de vir para aqui, me permita citar, reverendo, por favor. O reverendo me mostrou uma notícia de um líder de uma denominação supostamente evangélica no nosso país, que foi acometido pela Covid-19 e está internado. E automaticamente alguém comentou embaixo, eu digo, uai, estranho, se toda semana transmitem cultos dessa igreja com gente curada de Covid, como é que o próprio líder da igreja não está internado por causa de um agravamento da situação da Covid? Percebe? Pessoas que estão falando em nome de Deus, que tem multidões que o seguem porque estão falando em nome de Deus, mas que as evidências mostram incoerência. Como é que a pessoa tem poder para curar tantos outros de uma coisa e não cura a si mesmo? Você lembra? Acusar o próprio Cristo disso, né? Dizer, médico, cura-te a ti mesmo, você quer salvar os outros, então que se salve, você está pendurado aí na cruz, então que se salve, se você é salvador, né? Consegue salvar, salve-se os outros. Claro, são contextos diferentes. Então veja, assim como ocorreu nos dias de João, ocorre hoje, ocorreu no Israel no Antigo Testamento, e até Jesus voltar, não faltarão pessoas para falar em nome de Deus. Mentiras, enganos. Você diz, mas pastor, eu estou numa igreja presbiteriana que professa a fé, nós seguimos os padrões de Westminster, né? Eu preciso ter esse cuidado aqui? Precisa. Deixa eu dar um exemplo simples, porém doloroso, que experimentei na minha trajetória missionária. Em uma parte significativa do mundo, especialmente o velho continente, onde ocorreu a reforma protestante, a maioria das igrejas que eram presbiterianas ou reformadas não tem mais fidelidade bíblica no seu ministério. Uma boa parte da luta que eu tinha como missionário presbiteriano era para falar para outros que estavam no campo que, apesar de eu ser presbiteriano, eu acreditava na Bíblia, na inspiração, na verdade, em Jesus Cristo como Senhor. Porque de antemão, naquele contexto, eles olhavam, presbiteriano são aqueles liberais que não creem na Bíblia como palavra do Senhor, que receberam outras influências filosóficas e que não têm o que contribuir espiritualmente para a vida desse povo. Triste, mas essa é a verdade. E estas situações não ocorrem de um dia para a noite. Não é que um dia a igreja está fiel e ela acorda no outro dia infiel, falando contra. Não, ela vai se perdendo. É por isso que nós temos que estar engajados e prestando atenção a tudo o que é dito. A mensagem cristã precisa ser constantemente recebida de forma analítica, engajada. E é por isso que o verdadeiro culto cristão requer alguma medida de esforço, sim. Eu estou aqui para ouvir o Senhor. Agora preste atenção. Por que muitas vezes para nós é difícil entender isso? Porque nós não temos uma visão cristã da espiritualidade, como cultura, como povo brasileiro. Nós temos uma visão de espiritualidade afetada de duas maneiras. A primeira é que a espiritualidade é tudo aquilo que é transcendental e não racional. Vivemos na pós-modernidade que questiona profundamente o racionalismo que marcou a modernidade. E por outro lado, nós temos uma espiritualidade muito pragmática, focada naquilo que eu sinto dentro de nós. Isso faz com que as pessoas entendam que ao se engajarem intelectualmente, elas têm um certo prejuízo espiritual. Porque a mente vai bloquear o que o coração sente. Não, queridos, definitivamente. Não é esse o caminho cristão. Nós não estamos em guerra. Deus não nos fez para uma coisa brigar com a outra. Eu tenho exortado muitas vezes aqui, até numa linha oposta, dizer, o cristianismo não é somente racionalidade. Uma mente que compreende as verdades de Deus, isso tem que mexer conosco. Tem que afetar nossas emoções. Tem que nos levar ao arrependimento quando nós percebemos o pecado que temos cometido, falhas. E tem que nos impulsionar ao sair daqui e dizer, eu vou dar uma resposta diferente. Eu vou construir uma outra vida, afetar nossas decisões. Mas num processo bíblico, há uma sequência de falar a mente, aquecer as emoções e definir as decisões.
necessariamente nessa sequência. Essa é a espiritualidade cristã. Se você suprime qualquer uma dessas etapas, você não está vivendo a espiritualidade cristã. Pessoas que acham que a experiência cristã, a vida cristã é marcada apenas por entender as coisas, são gnósticos, não são cristãos. O gnosticismo era uma das coisas que o João estava combatendo aqui. Basta entender. Aí o sujeito fica lendo o livro, perguntando, criticando, debatendo, mas tenho que usar uma palavra piedosa aqui, mas é uma pessoa assim, estranha. Você olha para a vida dela, não bate o testemunho com aquilo que ela professa. Tem alguma coisa errada. Agora, pessoas que se dirigem ao ambiente de fé e dizem, o culto hoje foi maravilhoso porque eu senti tanta coisa. Para sentir é próprio do ser humano. Vai para um chuveiro queimado e deixa uma água gelada cair na espinha para você ver o que você vai sentir. Um arrepio danado, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Percebe? Pessoas que estão em busca de sensações. Mas nós não devemos demonizá-las. As sensações legítimas são consequências de convicções profundas. Quanto mais clara for a minha visão da grandeza de Deus, mais eu adoro com fervor. Quanto mais claro for na minha vida a convicção da minha miséria, mais eu dependo dele e eu me arrependo com maior intensidade. Percebe? O Senhor Jesus disse isso, diz, olha, quem muito é perdoado, muito ama. Aquelas pessoas que se achavam boas, porque eram esforçadas para seguir a lei, demonstraram menor fervor para com o nosso Senhor Jesus Cristo e o criticaram profundamente. Foi precisamente quem estava possuído de profunda convicção de pecado que demonstrou maior devoção. Exatamente pela convicção, mente, da grandeza de Deus e do tamanho do perdão que lhe foi oferecido. Veja como as coisas estão engajadas. Vida, obediência, marcada por cumprir certas leis, mas que não vem pelo fruto da convicção de quem Deus é, o que Ele fez comigo através de Cristo Jesus, gera legalismo. Gente que pauta a vida só por regras do que é certo e o que é errado, e se controla metodicamente, mas o coração está longe do Senhor. João diz, não é assim. Atente ao que é dito, avalie, veja o conteúdo. E aí ele nos apresenta nos versículos seguintes, ele diz, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O que nós vemos aqui? Se nós temos que estar atentos quanto à origem dos mensageiros, a origem da mensagem, o conteúdo para ver se é bíblico, nós também temos que estar atentos à ênfase, ao foco da mensagem. Presta atenção que isso é extremamente importante. A mensagem cristã está centralizada na obra redentora do Filho de Deus. Não é mensagem cristã aquela que não apresenta a mensagem central da obra do Filho de Deus. Por quê? Eu já ouvi algumas pessoas questionando, mas por acaso, alguns dizem, vocês evangélicos são cristólatras. Vocês nos acusam de sermos idólatras com relação, mas vocês são cristólatras. A razão não é porque o Filho é mais importante que o Pai ou que o Espírito, não é isso. A razão é porque o Filho é o responsável pela redenção. É o único mediador entre Deus e os homens. É aquele através de quem qualquer mudança e espiritualidade real se experimenta. Não há reconciliação com Deus nem com o próximo fora de Jesus Cristo. Vou provar. João 5, 39 e 40. Dê uma olhada ao Senhor Jesus falando com os religiosos dos seus dias. João 5, versículo 39 e 40. Ele nos diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Estavam certos. Vocês estão examinando as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. Não estão certos? Alguém abrir a Bíblia e estudar e dizer, não, aqui vai me falar da vida eterna, eu quero conhecer. Está certo, não tem nenhum problema nisso aqui não, está certo. O problema está, ele termina o versículo, e são elas mesmas que testificam de mim, e vocês não estão percebendo isso.
Achar que vai encontrar piedade na vida sem Jesus é a maior mentira que existe. Não há um único santo no céu que não passe pela obra de Jesus Cristo por ele. Ninguém tem justiça nenhuma digna de lhe colocar na presença de Deus fora do que Jesus fez para a vida dele. Ninguém, por mais delicado que seja. Eles tinham perdido isso de vista. E Jesus deixa claro no versículo seguinte: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Em outras palavras, preste atenção, o que Jesus está dizendo? Vocês querem crescer espiritualmente e ter a vida eterna sem mim. É impossível. Quando ele fala para os seus discípulos, né, em João 15, ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Agora veja, fica fácil para nós como cristãos entendermos esse desvio em outras religiões, né? As pessoas estão tentando chegar até Deus através de Maomé, de Buda, de Confúcio, de meditação, de boas obras. Fica mais difícil a gente perceber esse desvio no meio chamado cristão. Porque a pessoa diz: eu acredito na Bíblia, Jesus é o meu Senhor, mas no dia a dia a sua força e a sua esperança está nela. Está, desvios, na sua capacidade intelectual. A pessoa lê muito, estuda e tudo mais. Nossa, aquela pessoa é um cristão muito bom, né? Está no seu esforço e na sua tenacidade. Não, todo dia, pastor, eu me levanto, eu vejo qual o pecado que está me assediando para lutar contra ele, para vencer isso na minha vida. Eu jejum, eu oro, eu tenho um relógio marcado nos dias das práticas. Você fica impressionado ou cansado, depende do dia, né? Quando você ouve as coisas que a pessoa faz, para ver. E o curioso é que depois de ele falar meia hora do esforço que ele faz para seguir a Deus, você se dá conta que em nenhum momento Jesus apareceu. Foi só ele no seu esforço. Vocês conseguem perceber alguém aqui? Paulo antes de Jesus, gente. Era isso. Conhecimento bíblico profundo. Dedicação intensa. Ele diz: ninguém na minha geração é mais dedicado do que eu. E ele estava falando sério. Aí Jesus o derruba e diz: você está me perseguindo, cara? Não, quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas, queridos, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Esse assunto é tão importante que eu vou continuar no próximo sermão, porque eu não quero passar de uma maneira mais superficial aqui. João vai continuar explicando como que a mensagem cristã está centrada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças, porque tu não nos deixastes entregues à nossa própria sorte, à nossa miséria, à nossa força, à nossa incapacidade autoiludida de produzirmos uma piedade digna de apresentarmos a Ti no dia final. Te rendemos graças pela Tua sinceridade, honestidade e franqueza ao nos alertar que a nossa vida cristã não seria fácil, de que lutaríamos com lutas internas e lutas externas, de que como igreja seríamos assaltados até a volta do Teu Filho Jesus Cristo com distorções, com enganos, com mentiras. Entretanto, Senhor Deus, nós te rendemos graças porque além destes alertas, Tu proveste para nós como Tua igreja os recursos poderosos e necessários para enfrentá-los. A saber, a Ti mesmo, ao Teu Filho Jesus, ao Teu Espírito. As palavras profundamente ricas e consoladoras do Teu Filho são importantes para nós nesses momentos de luta, quando Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sou a videira verdadeira. Ó Deus, dá-nos a graça de não sermos negligentes e superficiais na nossa busca cristã. Muitos de nós que aqui estamos
tenhamos uma contínua busca de crescimento e de capacitação intelectual para as nossas habilidades profissionais. E por isso mesmo, jamais podemos apresentar qualquer desculpa de sermos menos engajados intelectualmente nas nossas necessidades espirituais. Mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de uma formação universitária, passaram mais de uma década de sua vida em uma sala de aula, estudando pelo menos 4 horas por dia para as competências do dia a dia. Portanto, Senhor Deus, tenha misericórdia, nos dê um olhar desejoso, engajado e dedicado na busca do conhecimento do Senhor, naquilo que revelaste na Tua palavra. Entretanto, Senhor Deus, nos dê a graça para entender que o conhecimento é apenas um instrumento, uma ferramenta para a comunhão contigo. De tal maneira que cada leitura, audição, estudo, análise da Tua palavra, de livros, de sermões e de mensagens, venham acompanhados, sinceramente, com o desejo de conhecer mais o Senhor, de sermos escrutinados pelo Senhor, e de que, portanto, junto do Senhor, com o Senhor ao nosso lado, conhecemos melhor a nós mesmos, na Tua presença, aquele que nos sonda e nos conhece. Ajuda-nos, ó Deus, a construir uma vida voltada para Ti, confiante e focada na obra da redenção que Tu planejaste desde toda a eternidade e o Teu Filho executou na história, e o que o Teu Espírito nos aplica pela obra sobrenatural. Dá-nos, ó Deus, a graça. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.